Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Muito bem. Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 11, versículos 1 a 19. Daniel capítulo 11, versículos 1 a 19. O título do nosso estudo é Os Deveres no Gênero Apocalíptico. Então nós vamos ver o quanto é importante esse gênero e quanto ele também causa-nos esse aspecto de ansiar, de desejar, mas também de confiar no futuro. Por quê? Porque esse futuro é algo já colocado por Deus. Daniel capítulo 11, versículos 1 a 19, diz assim o texto da palavra de Deus. Sendo que, no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá o 4º rei, que será bem mais rico que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte, como sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, e as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos, de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o reino do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. Seus filhos se perpetrarão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará com uma inundação irresistível e levará os combatentes à fortaleza do rei do sul. E, face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem essa visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino. Mas o seu plano não terá sucesso,
e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante regirá com arrogância a arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo texto que nós nos debruçamos na leitura e agora queremos tirar lições para a nossa vida. Que nós, diante desse caos instalado, nós possamos assim aprender o que o Senhor quer nos ensinar e como o Senhor quer trabalhar em nós, para que, assim, olhando a história que já aconteceu e aquela que há de vir, que já está preparada de antemão, possamos descansar e prevalecer diante de circunstâncias ruins e difíceis, porque o Senhor tem sustentado o teu povo até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Ora sim, no nome de Jesus, amém. Muito bem, como eu falei, alguns leitores, quando vão para textos difíceis, textos apocalípticos, têm medo, porque a interpretação requer dele um tempo maior de estudo, dedicação. Ele precisa comparar textos, ele precisa entender a simbologia, as metáforas e assim por diante. Mas, por outro lado, alguns acabam sendo atraídos para esse tipo de leitura e gostam porque falam sobre aspectos futuros e querem ver, de alguma maneira, se as coisas que estão escritas nesses textos, de fato já estão acontecendo ou vão acontecer, e isso então aguça a pessoa. Eu fico convicto aqui que as razões pelas quais Deus quer nos atrair a textos assim é justamente para que nós possamos entender o que aconteceu no passado, mas também como Deus, de alguma forma, está mostrando a sua soberania na condução dessa história e, de alguma forma, já nos tranquilizando quanto àquilo que nós vivemos hoje. Porque no passado, Ele se revelou soberanamente, cuidou do seu povo, e assim também Ele faz nos nossos dias. Então, essas imagens usadas, muitas vezes no gênero apocalíptico, possuem essa força que funciona como uma arte. Elas trazem uma impressão, ela traz profundidade naquilo que ela quer nos aguçar a entender do texto, e é bem possível que essa leitura apocalíptica das Escrituras, ela traga um tipo de primazia, de anseio, de desejo de conhecer mais sobre o próprio Deus soberano. Então, esses autores que escreveram e registraram visões da parte do próprio Deus, eles tinham uma questão que era extremamente importante na hora de escrever aquilo que de fato é a vontade de Deus. É a ética do reino. É para onde o texto de fato está direcionando os seus ouvintes, seja os primários, sejam aqueles que leriam depois. Por exemplo, se você olhar para o livro de Amós, e você ali lê-lo do começo ao fim, em uma pegada só, você vai ficar impressionado com a iminência da questão de Cristo, do aparecer do dia do Senhor. Isso numa implicação apocalíptica. Mas também isso vai trazer uma certa lição que parece que não está ali, mas está. Que é um chamado ao arrependimento. Um chamado para que a pessoa, de fato, entenda que os dias são breves e o retorno do Senhor está à porta. E isso aguçar nela esse anseio de arrependimento, confiança,
perseverança em meio a circunstâncias difíceis, dolorosas, e é isso que também nós podemos tirar aqui do texto de Daniel. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer desse estudo é: reinos surgem e reinos caem. Se você estava atento na leitura, onde fala de guerras entre reinos e reis, você já prestou atenção que muitos até se levantaram e aparentemente o seu poder se manifestou de tal forma rápida, mas também da mesma forma que se manifestou de forma rápida, o fim veio logo em seguida. O versículo 1, no primeiro ano de Dário, o Medo, ele não serve aqui para nós como indicador de período que a visão ocorreu. Esse dado está mais especificamente lá no capítulo 10, que nós já passamos no versículo 1. Mas o que o versículo quer trazer ao leitor é que, de fato, o anjo Gabriel que está aqui comunicando essa verdade. Está comunicando aquilo que trazia questionamentos para Daniel. E Gabriel, ele fundamenta, ele lança uma expressão, verdade, ou o conteúdo dessa visão está no livro da verdade. O que isso significa de fato? É bem provável que a ideia aqui seja para que nós identifiquemos esse livro como algo que Deus está, de fato, dando com pingos nos is, detalhadamente aquilo que ia ocorrer na história. Então, o que parece mais é aquilo que já está descrito também no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Eles têm uma proximidade, apesar de uma distância de tempo enorme. E se assim, então, essa visão de Daniel no capítulo 11 é um prenúncio daquilo que vai acontecer, e que esse prenúncio tem a ver com a própria vontade do Altíssimo, e que ele está orquestrando o que está ocorrendo em meio ao seu povo, e que, diante disso, o povo precisava ter uma certeza: Deus estava cuidando do seu povo em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus estava se manifestando na... Ora, aquilo que parecia simplesmente um julgamento por conta de um povo rebelde, de um povo que andava longe da vontade de Deus, agora nós temos uma ideia que não é uma mera punição, mas era consequências do pecado do povo, mas uma oportunidade que Deus estava mostrando, não só ao povo judeu, mas a todos os outros povos, que Ele soberanamente está conduzindo a história do mundo. Eles poderiam ter os seus deuses, mas os seus deuses não passam de nada. Porque a história que está sendo ministrada sobre o povo de Deus e sobre toda a criação era de um Deus que conduzia a sua história para revelar o Cristo, o nosso Salvador. Mas nós temos aqui também alguns marcadores importantes. Gabriel ele fala primeiro sobre esse reino medo-persa, dizendo a Daniel que, de maneira sucinta, mais 3 reis se levantarão. E a partir desse império, então, um quarto aparecerá. E aí ele, então, incita, a questão do reino da Grécia, que vai ser um reino a qual vão combater. Em vista a isso, examinamos esses detalhes das imagens lá no capítulo 7 e no capítulo 8.
E surpreendentemente, Gabriel aqui, ele entra e dá um pouco mais de detalhes daquilo que nós já vimos lá atrás. Lembre que Daniel, ele vai numa perspectiva de uma narrativa até o capítulo 6, e depois no capítulo 7 em diante, nós vemos um livro de revelações futuras, apocalípticos. E aí, no versículo 3, ele fala assim: um rei poderoso surgirá e governará com grande domínio e fará como lhe bem aprouver. Então, a ideia de um soberano terreno, fazendo o que bem lhe apraz, sempre surge uma dificuldade para o povo de Deus. Quando nós vemos um reino terreno se estabelecendo, nós vemos o povo de Deus acabando colhendo situações difíceis. E de fato é isso que nós vemos nos versículos 16 e no versículo 36 também. Há uma perseguição ao povo de Deus. E aqui essa expressão fornece uma descrição mais adequada de Alexandre o Grande, algo da história para nós do passado, que teria um fim prematuro e o seu reino seria entregue a outros 4 soberanos, mas que tinha um detalhe: não seria um reino que passaria nas mãos dos seus filhos, não era a sua descendência que assumiria, que está descrito no versículo 4. E já vimos antes em Daniel, na questão do leopardo lá com 4 asas, capítulo 7, versículo 6. E no bode que deu lugar a 4 chifres, no capítulo 8, versículo 8. Uma coisa que me chama a atenção quando eu olho para Daniel e olho para o livro de Apocalipse, é que, aparentemente, muitas vezes a repetição do cenário em perspectivas diferentes traz mais clareza aquilo que talvez no primeiro momento não ficou tão claro. E aqui parece que também acontece nessa mesma perspectiva. É como se eu olhasse para essa caixa e descrevesse aquilo que eu estou vendo agora. Mas quando eu estiver em outro ponto, eu vou descrever e eu vou trazer mais detalhes da caixa, que daqui de trás eu não consigo ver. E o que nós estamos vendo aqui é que Gabriel está enriquecendo aquilo que já foi falado desde o capítulo 7. Ele está dando mais clareza do que virá para o povo de Deus e o quanto isso afetará o povo de Deus. E aqui então vem uma sucessão histórica aqui, que já foi demonstrada a nós nos livros próprios de história do mundo babilônico, e depois medo-persa e grego. 2 momentos em particulares aqui eu quero destacar. Primeiro, o versículo 14. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o reino do sul, e os violentos entre o seu próprio povo se levantarão para cumprir a visão, mas cairão. Então, revelado aqui a Daniel que os judeus, em situação já difícil, se envolverão na esperança de conseguir cumprir essa visão, conseguir realizar aquilo que lhe tinha sido proposto. Em outras palavras, o que Gabriel quer dizer aqui a Daniel, revelar aqui a Daniel, é que o povo estará sobre um governo dessas forças geopolíticas, futuro e longínquo. E nós sabemos que o povo judeu passou justamente por isso, por um grande período de tempo. O segundo destaque aqui é quando Gabriel comunica a Daniel que o povo de Deus, que há pouco tempo havia voltado a Jerusalém com esperança de reconstruir algo grandioso, deveria esperar por sofrimento e humilhação. Mas, versículo 16, mas aquele que vier
contra ele fará como bem quiser, e ninguém lhe resistirá. E ele se estabelecerá na terra gloriosa, com a destruição na mão. E quando nós puxamos à memória o que nós estamos vendo em Neemias, fica evidente isso. Fica evidente que quando o povo retorna, eles não obtêm sucesso à primeira vista. Eles têm muitas dificuldades, e somente quando vem Neemias, eles conseguem de fato reconstruir os muros, trazer um tipo de segurança e vencer aqueles que estavam ali dentro, tramando o mal contra o próprio povo. Então, de fato, os aspectos que é colocado aqui para nós em Daniel, nós vemos no decorrer da história, tanto na Bíblia como fora dela. E aí, então, para nós irmos para o final, um dever para nós. Como nós vamos pegar o que foi revelado a Daniel, o que foi direcionado a tudo aquilo que Deus está orquestrando na história da humanidade, e assim, então, aplicar para nós, para nossa própria vida. Então, a aplicação aqui, tanto para a época daqueles irmãos e quanto para nós, é a questão da perseverança em meio à turbulência, as dificuldades, os sofrimentos. Hoje, pela manhã, eu tive ali um bate-papo com um senhorzinho, morador de rua. Então a Victoria ia me deixar no trabalho ali, e eu fiquei ali fora na rua esperando ela pegar o que precisava, e ele começou a falar da Bíblia. Começou a falar várias coisas da Bíblia. E eu achei interessante algumas coisas que ele começou a falar ali. E ele fala de aspectos futuros, né? E como aquilo aguçou ele a olhar para ele mesmo, na condição que ele estava, e falar, sabe que o porquê que eu estou vivendo aqui, na rua, com 48 anos, desde os 40 na rua, porque eu não ouvi meu pai. Porque eu não ouvi a instrução de quando ele falava para mim coisas simples, rotineiras, como não ande com ciclano, com beltrano, não é uma boa para você. E eu falava, que pai? Eu sei o que eu faço. E aí ele dá as costas às orientações do pai, e agora ele está colhendo as consequências. Ele reconhece a sua miséria, mas ele não consegue colocar em prática a questão do abandono dessas práticas. Então, o que aconteceu com o povo de Deus é que eles passaram por um momento de desobediência. E a desobediência trouxe consequências, assim como desse homem. O que estava sobre a responsabilidade daquele povo era perseverar agora, mesmo debaixo de humilhação, mesmo voltando à sua terra e tendo que sofrer todas as consequências do seu pecado, que muitas vezes era dos seus pais lá atrás. Mas que eles não eram diferentes. Se passaram anos, anos e anos. Você pode tropeçar, você pode cair, mas se você quer sair dessa condição, não basta apenas entender a condição de miséria. Precisa ir na direção da redenção. E nós sabemos qual é. A nossa redenção é Cristo.
Então há um dever aqui para nós. Assim como havia pequenas congregações judaicas e que estavam se achando em situação muito adversa em meio a esse retorno da Babilônia para casa, Jerusalém, eles tinham algo que era responsabilidade deles: a perseverança, a confiança em Deus. E não importavam as circunstâncias e as situações, eles precisavam confiar. Por isso que o impacto daquilo que Daniel escreve para aquele povo, primeiro, deveria causar neles essa motivação, porque eles entenderiam que, ok, nós nos arrependemos, mas agora nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que seguir adiante apegados em Deus. Por quê? Porque Ele está nos dando uma oportunidade de retornarmos ao nosso lar, à nossa casa. Então, desse modo, o livro de Daniel, como um todo, desde o aspecto das narrativas, no início do livro, até esse aspecto mais apocalíptico, então esse gênero que nos aguça, nós devemos ter uma certeza. Deus não entregou a questão daquilo que o povo de Deus estava passando como se fosse uma mera punição, mas era um ensino. E o ensino muitas vezes causa dor. Mas eles tinham que ter uma certeza diante disso. Não é porque esse ensino causava dor que Deus não estava com eles. E aí, quando nós pensamos isso na nossa própria vida, nós temos que olhar nessa mesma perspectiva. Muitas vezes coisas do nosso passado, ou até mesmo do que nós estamos vivendo hoje, podem causar dor. Mas nós devemos ter uma certeza. A certeza que Deus sempre esteve conosco. Ele nos trouxe até aqui. E se Ele nos trouxe até aqui, foi com um propósito. O primeiro e mais importante é que Ele nos salvou. Não porque merecíamos, porque nós éramos igualzinho esse povo aqui, rebelde. Mas porque Ele nos salvou, agora Ele nos chama a viver em perseverança. Mas não é viver em perseverança quando tudo vai bem. É viver em perseverança quando tudo está bem difícil. Mas eu tenho a certeza que Ele está comigo e eu vou caminhar em perseverança e confiança nele até que Ele nos chame definitivamente. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar, encerrando esse tempo de estudo e depois passarmos para o tempo de oração comunitária. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua bondosa mão, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa vida pessoal, individual, mas também na nossa vida como igreja. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque temos essa certeza que está nos conduzindo. Muitas vezes podemos passar lutas, dificuldades, mas que nós não venhamos apenas a olhar o problema e esquecer que o Senhor está cuidando de nós. Que o Senhor está nos dando a direção para sermos mais contentes em Ti, indiferente daquilo que nós estamos vivendo, se é difícil, se é doloroso, mas que o Senhor está conosco, nos dá tudo o que nós precisamos para uma vida piedosa, para uma vida de louvor ao Senhor. E assim, munidos dessa bondosa graça do Senhor, nós queremos ser gratos, gratos no nome do Teu Filho Jesus. E é no nome dele que também oramos, no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.